Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março. E você confere agora alguns destaques da nossa edição de hoje do Link. Polícia prende homem acusado de contaminar mulheres com HIV e a matar a companheira no Rio de Janeiro. Polícia Rodoviária Federal fiscaliza o transporte de estudantes em vans nas BRs que cortam o estado. Notícia falsa sobre o coronavírus assusta pacientes que procuraram o pronto-socorro, pronto-atendimento de Cobilândia, em Vila Velha. Governador Renato Casagrande anuncia reajuste de salário para os professores. Encontro em Vitória discute a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que reduz a burocracia para obter novas licenças. E no quadro Direito News, vamos orientar os consumidores que estão com o nome negativado. E aqui no estúdio vamos falar sobre os novos programas da Record News. É o Inovice e o Em Destaque, que estreiam hoje na nossa programação. Tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Foi preso aqui no Espírito Santo um homem acusado de matar a companheira no Rio de Janeiro. Ele também é suspeito de contaminar propositalmente outras mulheres com o vírus HIV. Gutenberg Xavier, de 54 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira em Domingos Martins, na região serrana do estado. Ele é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por feminicídio. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Na manhã de hoje, o policial da delegacia me procurou dizendo que havia recebido informação, alguém ligou para a unidade informando que o Gutenberg, que é foragido do estado do Rio, estaria residindo em Domingos Martins. Diante dessa informação, a gente determinou que o policial seguisse até o local. A Polícia Militar estava apresentando uma ocorrência no momento, pedimos até um apoio da guarnição para poder se dirigir, porque o policial estava sozinho. O que acontece é que, chegando ao apartamento, ele encontrou o Gutenberg. Prontamente ele se identificou, não forneceu identidade falsa para os policiais e se entregou, não esboçou nenhuma reação. Segundo as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, além de ter cometido o feminicídio, Gutenberg também contaminou diversas jovens com o vírus HIV na cidade de Miracema e também vai responder por esses crimes. A informação que nós temos é que ele é soropositivo, ele contaminou várias pessoas, ele pratica estupros, ele matou aquela mulher, né, e esquartejou, enterrou. Depois, ele, sabendo que poderia ser descoberto, ele desenterra o corpo, coloca em sacos plásticos e leva para outro local. Isso quer dizer que ele tem uma perversidade, uma crueldade no comportamento dele. Ele tem uma personalidade perversa para esse tipo de crime. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o homem dava nome falso para não ser identificado e, no momento da prisão, estava acompanhado de uma jovem da cidade. Pode ter tido contato com outras pessoas, com outras mulheres, isso vai ser investigado, né? E se as pessoas não têm esse conhecimento da patologia dele, né, ele vai responder pelos crimes que aqui praticou também. A jovem foi encaminhada para realizar exames. Ela deve ser ouvida nos próximos dias. O suspeito foi levado para o Centro de Triagem de Viana. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana e fica à disposição da Justiça do Rio, e os encarregados de fazer a transferência dele do sistema prisional Capixaba para o sistema prisional Fluminense vai ser da delegacia de lá. Então, vai depender deles, da disponibilidade deles, fazer essa transferência. Para coibir o transporte irregular de estudantes, a Polícia Rodoviária Federal está realizando uma operação nas BRs. E hoje, vans foram fiscalizadas. Quase metade delas tinha alguma irregularidade. Bom, nós tivemos um problema, a reportagem não rodou, mas uma notícia falsa assustou os pacientes que procuraram um pronto atendimento de Cobilândia, em Vila Velha, nesse domingo, por causa do grande número de pessoas em estado grave levadas pelo SAMU e um caso de um homem com tuberculose. O PA ficou fechado de 5 da tarde às 8h30 da noite. Rapidamente se espalhou o boato de que um paciente com coronavírus estava na unidade. Essa informação foi negada pela Secretaria de Saúde do município. O único caso confirmado do novo coronavírus é de uma mulher da cidade que está em isolamento domiciliar.
Bom, agora sim, vamos acompanhar então essa reportagem. Vamos acompanhar então a reportagem que mostra a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em vans que transportam estudantes. Essa operação aconteceu hoje aqui nas BRs do estado. Vamos acompanhar. A operação acontece em diversas rodovias federais do país. Os policiais rodoviários checaram documentos e aplicaram testes do bafômetro. O foco principal da operação Volta às Aulas são as vans escolares. Então, o objetivo dessa operação, que hoje é nacional e é uma intensificação do que a gente já faz no dia a dia, é buscar verificar a segurança que está sendo oferecida aos escolares nos transportes. A operação Volta às Aulas começou às 6 da manhã desta segunda-feira. Agora são 3 da tarde aqui neste ponto da BR-101 na Serra. A equipe da Polícia Rodoviária Federal já parou pelo menos 40 veículos e em 17 encontrou irregularidades como pneus carecas, tacógrafo quebrado e motorista dirigindo com a CNH suspensa. Mas não foi só isso não. Verificamos veículo caracterizado devidamente para o transporte escolar, sem estar registrado, cadastrado no Detran para fazer esse transporte, certo? Então, o que a gente percebe nisso é que a gente precisa convidar as famílias a nos ajudar nessa fiscalização. O seu filho, a sua filha, é provavelmente o que há de mais importante na sua vida. Então, é muito importante que você some conosco e comece a verificar as condições do veículo que está levando seus filhos para a escola todos os dias. Enquanto a nossa reportagem estava no local, esta van foi abordada. A motorista não tinha licença para fazer o transporte escolar e o veículo não tinha a identificação exigida pelo Detran. Pois é, a previsão do veículo que não tem a autorização e está fazendo o transporte é retenção. Então, é retenção e caso o condutor também não tenha autorização para o transporte escolares, vem também a penalização para o condutor. O inspetor faz um alerta para os pais. Primeiro, estando atento, digamos, a características gerais do veículo. Só no veículo parar no portão para apanhar a criança, você já pode ver os pneus, pode ver o estado geral de conservação dele, pode ver se as luzes dele estão acendendo. Então, esses são equipamentos obrigatórios que estão visíveis. Agora, os maiores detalhes, a autorização, o credenciamento do veículo no Detran, a autorização do condutor para conduzir esse veículo. Isso você consegue ver com tranquilidade no site do Departamento Estadual de Trânsito. Com a placa do veículo, você vai conseguir checar se ele está autorizado, se a autorização dele está dentro da validade, para você saber que não basta ser uma pessoa legal. Precisa ser um profissional capacitado e legalizado para levar e trazer o seu filho para a escola todos os dias. E a seguir aqui no link, você vai ver que encontro em Vitória reúne representantes de vários estados para discutir a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. E o governo anuncia reajuste para os professores do estado. O governador Renato Casagrande anunciou nesta segunda-feira reajuste para os professores. O piso salarial da categoria vai ter aumento de 12,84%, retroativo ao mês de janeiro de 2020. O anúncio foi feito em uma das redes sociais do governador. Quase 11 mil profissionais serão beneficiados. O reajuste terá impacto de 53 milhões de reais por ano nos cofres do estado. Um encontro aqui em Vitória reuniu representantes de vários estados para discutir a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Com o novo projeto, empresários vão ter menos burocracia na hora de conseguir as licenças, mas a lei vai continuar rigorosa para as compensações ambientais.
Embora o licenciamento ambiental esteja previsto na Constituição, não há uma legislação que unifique os documentos para conseguir essa licença. Por isso, o novo projeto de lei promete simplificar esse processo. Em um evento no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande se reuniu a secretários de Estado e aos senadores Fabiano Contarato e Marcos Duval para discutir as novas diretrizes da lei. Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, a nova lei se soma a uma série de medidas de preservação que já são implantadas no Estado. Hoje em dia não cabe mais emitir uma licença sem se preocupar com as questões voltadas à conservação das águas, à recuperação florestal, a emissão de produtos poluentes. Esse projeto de lei ainda não foi aprovado, está em tramitação no Senado, mas ele já prevê algumas medidas para a simplificação do licenciamento ambiental, principalmente com relação a projetos de economia sustentável. O que muda é que a gente vai ter uma regra nacional, uma segurança jurídica para os empreendedores poderem realizar suas atividades, e o meio ambiente ganha quando esses empreendedores têm bem estipulado quais são suas responsabilidades e consigam realmente se adequar ao meio ambiente para poder realizar suas atividades. Para o assessor da Frente Parlamentar da Agropecuária, falta um regulamento geral que facilite a emissão das licenças ambientais. Esta lei é a primeira lei geral sobre esse tema no Brasil, né? Hoje o que rege o licenciamento são resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e a gente entende que para dar segurança jurídica aos empreendedores, a gente precisa que o regulamento geral para as emissões das licenças, né, para o processo de licenciamento, precisa estar em uma lei ordinária, né? Hoje a gente tem uma lei complementar que rege as questões administrativas do meio ambiente, mas a gente não tem uma lei geral específica do licenciamento. Então esse seria o primeiro grande marco legal para o licenciamento ambiental no país. De acordo com ele, a nova legislação prevê o desenvolvimento de ações de compensação ambiental que tenham relação com o impacto direto do empreendimento. Essa é a intenção, né? Que a gente consiga conciliar um desenvolvimento sustentável, né? Que você obedeça as regras para a emissão de licenças, que dê condicionantes que tenham relação com os impactos dos empreendimentos, que não sejam coisas fora daquele impacto, que muitas vezes hoje são estipuladas essas medidas que muitas vezes não têm relação, e aí esse custo que o empreendedor não está acostumado ou que às vezes ele não tem know-how de como fazer, são repassados para ele. Então, para ter realmente um desenvolvimento sustentável, ele é responsável por aquele impacto ou por aquela condicionante que tenha relação com o empreendimento dele, e não qualquer outro custo ou um passivo socioambiental. Em Colatina, um mutirão conseguiu zerar a fila de espera para cirurgias para mulheres. Quem tem as informações para a gente é o Altemar Collen. Oi, Altemar, boa noite para você. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Ontem foi uma data especial comemorada em todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher. Apesar de muitas conquistas ao longo de anos, a figura feminina ainda sofre muitas sanções e preconceitos em diversas situações. Aqui em Colatina, uma ótima notícia veio para coroar a data. A Casa da Mulher chegou ao mês de março com a fila de espera para agendamento de cirurgias ginecológicas zerada. O marco foi alcançado após a realização de um mutirão feito nos primeiros meses do ano, que contemplou 160 pacientes aqui no município. O mutirão da saúde para zerar a fila de espera começou em janeiro deste ano e foi finalizado este mês. As pacientes que esperavam há cerca de 2 anos finalmente puderam realizar os procedimentos. A retirada de útero, de trompas, algumas pacientes cisto no ovário, pacientes com quadro oncológico, a maioria delas com sangramento há vários meses, com a vida debilitada, a saúde comprometida, casos sérios, inclusive. Isso foi possível graças a uma força-tarefa da equipe. Novos profissionais também foram contratados para o mutirão. Agora não existe mais a fila. As novas pacientes são encaminhadas e agendadas com mais rapidez para as cirurgias que precisam. Ainda tem vaga, inclusive não tem paciente para colocar, que realmente zeramos a fila. Não é fácil, foi um trabalho árduo, mas que valeu a pena. Ver a paciente sendo atendida, resolvido o seu problema, é uma satisfação que não tem preço.
A Casa da Mulher é uma unidade multidisciplinar e concentra todos os atendimentos especializados na saúde da mulher após triagem realizada nas unidades de saúde dos bairros de Colatina. Atende todos os meses, em média, 500 pacientes de Colatina e também de municípios vizinhos. A Casa da Mulher é uma unidade de atendimento multidisciplinar que conta com vários serviços prestados à comunidade via SUS. Temos psicólogos, assistentes sociais, médicos, nutricionista. Então, assim, tudo que as unidades de saúde detectam de necessidade, que eles não têm condição de acompanhar, de atender lá, eles enviam para a gente aqui. Então, a gente tem um atendimento de pré-natal de alto risco, que aqui é referência. A gente tem um atendimento em inserção de DIU pelo SUS, tudo gratuito. A casa é especializada na saúde da mulher, mas além dos atendimentos para o público feminino, a unidade também atende homens que buscam procedimentos de planejamento familiar. A gente faz um trabalho aqui diferenciado de atendimento, a gente faz acolhido dos casais que desejam fazer a vasectomia e a laqueadura. Nesse caso, a gente atende também homens, né? Independente de terem companheiros ou não, eles vêm, passam pela nossa assistente social, nossa psicóloga, a gente faz um laudo, né? Mediante documentação prévia que eles trazem, entregam, e a gente faz esse laudo e vê se eles estão aptos ou não a passar por esse procedimento, e a partir daí eles dão entrada para fazer as cirurgias, as respectivas cirurgias, tanto de uma coisa, de laqueadura, quanto de vasectomia. Na próxima sexta-feira será oferecido um café da manhã especial às mulheres lá na Casa da Mulher. Durante o evento, serviços variados serão oferecidos ao público feminino, como massagem relaxante, brindes, testes rápidos de saúde e também consultoria sobre direitos da mulher. Vamos falar agora de esporte, jogando fora de casa contra a equipe Capixaba Esporte Clube de Vargem Alta. O Espírito Santo CTE empatou na estreia pela segunda divisão do Campeonato Capixaba. A equipe colatinense chegou a estar perdendo por 3-0 e reagiu. A partida aconteceu neste último domingo no município de Castelo, no estádio Emílio Nemer. A equipe de Vargem Alta chegou a abrir uma vantagem de 3-0 sobre o time colatinense. O primeiro gol foi marcado logo no primeiro tempo, aos 10 minutos. Pedro Gomes fez 1-0. A equipe capixaba ampliou no início do segundo tempo, logo aos 5 minutos, gol do Cliffer. Cliffer parece que estava também numa tarde inspirada e aumentou o placar aos 26 da segunda etapa, fazendo 3-0 para o time de Vargem Alta. A reação colatinense começou na reta final do jogo. Aos 36 minutos do segundo tempo, James diminuiu o placar. Aos 38 minutos da etapa final, Richard Falcão de pênalti diminuiu para a equipe do Espírito Santo Sociedade Esportiva. A equipe colatinense corria atrás do empate. E aos 45 minutos da etapa final, de novo de pênalti, Richard Falcão deixou tudo igual. O Espírito Santo Sociedade Esportiva e o Capixaba somam os seus primeiros pontos na segunda divisão do Capixabão e agora ocupam a terceira e a quarta posição, respectivamente. De acordo com o regulamento, ao final da primeira fase, os 4 melhores classificados garantem vaga na semifinal. Lembrando que o próximo jogo do Espírito Santo CTE é aqui em Colatina, sábado, 3 horas da tarde, contra o Vila Velhense no estádio Justiniano de Melo e Silva, jogo válido por mais uma rodada da segunda divisão do Campeonato Capixaba. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos à Vitória, aí no estúdio, com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações. Bom, no primeiro bloco, nós falamos aqui no Link sobre as notícias falsas a respeito aí do novo coronavírus. E a gente volta a falar sobre esse assunto, porque a Secretaria de Estado da Saúde informou agora há pouco que recebeu 10 kits para a testagem do Covid-19. O material foi enviado pela Fiocruz ao Laboratório Central do Estado. Bom, segundo a CESA, durante esta semana, uma equipe do LACEN passará por treinamento para a realização dos testes. E a previsão é que a partir da próxima
semana as análises comecem a ser feitas aqui no estado. Até lá, as amostras suspeitas continuarão sendo encaminhadas para a Fiocruz. Cada um dos 10 kits é capaz de analisar 24 amostras e o resultado fica pronto em 24 horas. Além do kit para testagem do novo coronavírus, o estado recebeu um kit para identificar a infecção por outros 20 tipos de vírus. Bom, e a seguir aqui no link você vai ver que cai o nível do Rio Doce em Linhares, mas no município ainda tem pessoas fora de casa. E no nosso quadro Direito News vamos dar orientações para o consumidor que está com o nome negativado. Segunda-feira é dia de falar de direito do consumidor aqui no Link, é dia do nosso quadro Direito News. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, cerca de 61 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E esse é o assunto de hoje do nosso quadro. É com você, Álvaro. Ei, Adriana, Fabiano, boa noite para vocês que estão aí no estúdio, boa noite também para quem está em casa acompanhando o Link Espírito Santo. Hoje é dia do quadro Direito News, está aqui ao meu lado o presidente do Sindicato dos Advogados do Espírito Santo, Dr. Télvio Valim. Hoje o nosso assunto é nome negativado. Dr. Télvio, eu acho que a primeira medida para todo mundo evitar ter o nome negativado é não criar dívida, né? Não criar dívida é difícil, né? Porque existe todo um sistema, todo um apelo. Você precisa, às vezes, para comprar, ficar devendo, mas é administrar essa dívida, né? Fazer uma dívida consciente, né? Controlar entrada e saída, as despesas, né? Então, assim, antes de você fechar qualquer negócio, tem que saber se essa dívida, você tem um fluxo de caixa para pagá-la, né? Então, assim, antes que isso vire uma bola de neve, você tem que começar também, se não for possível, às vezes você faz um compromisso financeiro, mas perde o emprego, né? Diminui. Tem uma série de variáveis que faz com que o seu fluxo de caixa, a sua entrada seja menor do que as suas despesas com aquilo que você já combinou. Então aí você tem que evitar uma forma de negativação. Tem que ter um planejamento financeiro dessas famílias, né? A começar por cortar certos supérfluos, né? Evitar, por exemplo, aquilo que você está pagando e não está utilizando. Academia, o sujeito às vezes paga e não vai. Um pacote de TV, né? Que às vezes não utiliza a internet. São essas coisas que você pode fazer uma economia e evitar a negativação. E acima de tudo, se vai rolar essa negativação, você vê que negocie antes que seu nome seja negativado, porque a partir do momento que você está no sistema e essa negativação serve para proteger o sistema financeiro, ou seja, é uma forma de obrigar o consumidor a ir lá e quitar. Quando você está negativado, você não consegue crédito em lugar nenhum mais. Pois é, doutor. Inclusive, tem uma situação que acontece muito entre os brasileiros, que é o hábito de emprestar um nome e, às vezes, para alguém que também já está com o nome negativado. Exatamente. Então, assim, isso é uma ciranda, né? E tem um ditado também bem nosso que diz que quem empresta não presta, né? É um dito popular, porque, na verdade, você não pode fazer isso. Às vezes a pessoa não tem mais, ela quer ali naquela pressão psicológica, vai atrás de um parente, de um amigo e o sujeito acaba cedendo o nome, o CPF e às vezes é o mais próximo. Eu já vi casos assim de por conta de um devedor, outros 3 também terem os seus nomes negativados por justamente emprestar sem uma racionalidade. Você não pode emprestar por emprestar. Aliás, não se deve emprestar porque existem devedores contumazes, né? Que ele, na hora do aperto, ele se vale do melhor amigo, do parente mais próximo, do pai, da mãe, de toda a família. Então, nunca emprestar, porque você pode estar causando um mal maior a esta pessoa. Agora, doutor, a pessoa mesmo se precavendo, porventura teve o nome negativado,
quais medidas ela tem que adotar? Tem que tentar renegociar? O senhor falou negociar antes de ter o nome negativado, mas já depois que o nome está no serviço de proteção ao crédito, o que a pessoa faz? Olha, nós estamos observando um movimento até do próprio sistema financeiro justamente para limpar o nome. São os verdadeiros multirões. Essa dívida às vezes não está maturada dentro do sistema, às vezes é uma dívida mais fresca, né? Mas a gente vê muitas oportunidades de negociação, inclusive até promovidas por essas instituições financeiras mesmo e até junto com os organismos de defesa do consumidor. É a oportunidade de ir lá com juros menores, tirando uma série de excessos que às vezes esses juros são realmente abusivos, você conseguir isso, uma quitação, né, pagar à vista com um desconto considerável, isso é muito importante. Em caso de dívidas maiores, eu sempre sugiro isso, você conseguir trocar a dívida, né, dar uma garantia, às vezes o sujeito possui algum imóvel, ele pode dar uma garantia real pegando um dinheiro emprestado com juros menores, em função da própria garantia real, que é uma garantia para o banco, onde se reduz o risco. Portanto, esses juros é mais em conta, mais baixo. Então, é uma saída também, dependendo do montante, do valor dessa dívida. A gente sempre mostra aqui no link, quando tem esses feirões de limpeza de nome, né? Na verdade, é muito importante. Tirar o nome da pessoa do serviço de proteção ao crédito. Então, continue acompanhando aqui. Acho que a melhor forma é você saber, ser bem informado e tentar renegociar para sair da negativação. Com certeza. Né? Numa próxima oportunidade, nós falaremos sobre, para quem já está com esse nome negativado, a origem disto, né? Uma série de outras consequências jurídicas que advêm dessa situação de negativação no sistema de crédito. Pois é, assunto para o próximo Direito News. O de hoje fica por aqui. Boa noite, Adriana, Fabiano e para quem está em casa. Obrigado, Álvaro. Em Linhares, no norte do estado, o nível do Rio Doce baixou, tranquilizando a população do município. Mas ainda tem pessoas fora de casa. Nós vamos direto ao nosso estúdio lá em Linhares conversar com o Cláudio Alves, que tem os detalhes pra gente. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano, boa noite também a Adriana e a você que nos acompanha. Aqui em Linhares, o nível do Rio Doce caiu nas últimas horas, mas ainda há famílias desabrigadas na cidade. A tendência é de que o volume de água continue a diminuir, mas a Defesa Civil continua monitorando. O coordenador da Defesa Civil Municipal comentou como está a situação no momento. Ainda povoação não é recomendável, Degredo e Areal. Esses 3 pontos ainda estão com bastante água. Eu sugiro que não vá, porque segundo informação ontem o pessoal foi e voltaram porque tinha muita água. Então, com o nível do rio acima ainda dos 4 metros, com certeza ainda tem água nessas estradas. De ontem para hoje baixou quase 60 centímetros. Hoje estava pela manhã com 4,8. com tendência a diminuir ainda mais. Então esperamos que até a tarde ele abaixe bem ainda. Significa dizer que o problema ele está prestes a, pelo menos, ser amenizado, isso por causa da vazão que está diminuindo de água que chega aqui na região. Sim, todos os municípios acima de Linhares, inclusive Linhares, a tendência é diminuir hoje mais ainda. Então, se prevalecer essa situação, a tendência é que a gente chegue à tarde com um volume bem menor de água. Mas ainda assim significa dizer que está na cota de inundação, ou seja, o estado de atenção. Nós começamos a semana dentro de um estado de atenção. Sim, nós estamos ainda bem acima da cota, que a nossa cota é 3,45. Então nós estamos a 4,8, estamos bem acima da cota ainda. Então nós estamos em alerta, máximo, em atenção, para que algumas famílias, se o rio voltar a subir, poderá ter problema ainda. Vamos atualizar esse número. Quantas famílias estão sendo atendidas pela Prefeitura Municipal hoje? Nós temos no momento, aqui no ginásio, 14 famílias, totalizando 44 pessoas desabrigadas, e temos 5 famílias que estão na casa de parentes, 15 pessoas que estão desalojadas. Os boletins dão conta de que diminuiu a chuva e diminuiu a vazão. Então nós estamos trabalhando com essas informações e apostando que volte ao normal o mais breve possível. E agora nós vamos para um rápido giro com outros destaques aqui da nossa região.
2 assaltos seguidos foram registrados em Linhares na noite deste domingo. O primeiro roubo foi a um bar no bairro Novo Horizonte. 3 bandidos armados entraram no local e roubaram R$30 do caixa, além de um aparelho celular iPhone da comerciante. 20 minutos depois do roubo ao bar, outro assalto, desta vez na Rua da Conceição, centro da cidade. 4 bandidos, um deles também armado com uma arma longa, roubaram pertences de vários clientes e o aparelho celular da proprietária. Suspeita-se que os criminosos sejam os mesmos que haviam roubado o bar minutos antes. Através do sistema de rastreamento de sinal do celular, a polícia conseguiu localizar o aparelho com um homem de 47 anos no bairro Aviso. O homem disse ter achado o celular na rua, mas foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. A quadrilha, no entanto, ainda não foi encontrada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E uma batida entre 2 carros deixou um motorista ferido em Linhares na noite deste domingo. A colisão foi sobre a ponte que liga os bairros Shell e Interlagos. Com a batida, um veículo Gol capotou e fechou o trânsito em um dos sentidos. O motorista foi levado para o hospital porque sofreu ferimentos leves. O condutor do outro carro, um Peugeot, não teve ferimentos. Testemunhas contaram que o motorista do Gol aparentava estar embriagado, mas a polícia militar não confirmou esta informação, pois não foi possível fazer o teste do bafômetro. Por hoje é só, eu retorno à Vitória. Com vocês, Fabiano e Adriana. Obrigado, Cláudio. Ao seguir aqui no link, você vai ver que um sequestro quase terminou em tragédia no norte do estado. E você vai conhecer também os novos conteúdos da nossa programação. É o programa Inove-se e tem também o programa Em Destaque, que estreiam hoje aqui na Record News. Estamos de volta com o Link Espírito Santo. Em São Mateus, no norte do estado, um sequestro quase terminou em tragédia. Quem tem as informações é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. É isso mesmo. Bandidos armados sequestraram e roubaram o proprietário e um funcionário de um lava-jato aqui da cidade. O fato aconteceu no bairro Boa Vista e, segundo a Polícia Militar, as vítimas foram surpreendidas por 2 criminosos armados que pediram as chaves dos carros, uma Hilux e um Sandero. Os assaltantes colocaram as vítimas na Hilux e fugiram em direção ao distrito de Nestor Gomes. Em Nova Aimorés, os reféns conseguiram pular e acionaram a polícia. Após perseguição policial na rodovia BR-381, a caminhonete perdeu o controle, saiu da pista e tombou. De acordo com a polícia, o carro que vinha atrás parou e deu fuga ao motorista no sentido a Nova Venécia. Na curva do Curtume, os criminosos capotaram um Sandero e acabaram presos por militares. Os criminosos foram encaminhados ao Hospital São Marcos e depois foram transferidos para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, sob escolta policial. As vítimas tiveram apenas ferimentos parciais e reconheceram os bandidos. Uma confusão entre moradores de rua quase termina em morte em São Mateus. As brigas entre moradores de rua que costumam ocupar a praça da rodoviária e também a calçada do mercado municipal são constantes, sempre pelo mesmo motivo: disputa por bebidas e outras drogas, além de espaço para dormir. A Praça Mesquita Neto já foi um dos principais pontos turísticos da cidade. Mas de um tempo para cá virou local de refúgio para moradores em situação de rua. Nem bem o dia amanhece, já tem gente embriagada dormindo no canteiro central da praça. As cenas são constantes no local. Não tem nada contra os moradores de rua, né? Claro, são gente igual a gente mesmo. Mas, porém, está um pouco deixada, né? A pracinha. Para os comerciantes, a situação tem atrapalhado o comércio. Aqui para melhorar tem que não ter essas pessoas de rua, porque atrapalha as vendas, não só daqui da praça, mas dos comerciantes também em volta da praça, né? Porque os comerciantes, as pessoas vêm para atravessar aqui, é abordado pelas pessoas de rua, então eles nem passam mais por aqui, passam por lá pelo outro lado da rua, tem medo, entendeu? Eu também fico muito insegura aqui. Aqui com o comércio aqui é difícil, porque eles urinam na praça tudo, faz bagunça,
Quando o cliente chega, ele vem, pede cliente, é muito desagradável aqui trabalhar com moradores de rua aqui na praça. Fora a bagunça que eles fazem na praça também. Procuramos a Prefeitura Municipal da cidade, que nos informou que a situação está sendo acompanhada pela Secretaria de Assistência Social. E por hoje é só, eu volto com vocês aí no estúdio, Fabiana e Adriana. Amanhã eu retorno com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e até amanhã. Boa noite, obrigado, Nariane. Até amanhã. No sul do estado, criminosos usaram uma submetralhadora para assaltar um posto de combustíveis. Quem tem os detalhes para a gente é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação lá em Cachoeiro. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, a ação dos criminosos aconteceu em Apiacá, divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, em um posto de combustíveis que fica bem no centro da cidade. Nas imagens, é possível ver a chegada dos criminosos já apontando as armas para funcionários e clientes. Um deles pega celulares das vítimas, que ficam o tempo todo sob a mira das armas. Depois, os criminosos fogem. A polícia foi acionada por um dos funcionários. Além de celulares, foi levada a quantia de R$300. Bom, e o que chamou a atenção foi o tipo de arma utilizada na ação dos bandidos. E hoje pela manhã, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em Conduru, distrito aqui de Cachoeiro. O corpo foi encontrado por moradores próximo a um campo de futebol. O caso está sendo investigado pela polícia. Vamos falar de coisa boa, porque vem aí mais um aniversário do cantor Roberto Carlos. E a Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Cachoeiro de Itapemirim planejou muitas atividades e novidades. Entre as novidades, esse ano é o Giro Gastronômico, que não será feito com os restaurantes. Veja só. Roberto Carlos é nosso ídolo maior, né? Ele tem que ser festejado no mês de abril todo, mês de aniversário dele, e a gente está preparando uma programação bem bacana. Pois é, uma programação muito vasta, como nunca teve, né? Muita coisa, texto, lançamento de livro, espetáculo de fantoche. Fala um pouquinho pra gente dessas atrações que vão compor esse aniversário desse ano. Bom, nós temos assim os segmentos, né? Um dos segmentos mais importantes que eu considero assim fundamental é a educação patrimonial em torno da figura de Roberto Carlos com as novas gerações. Então, para isso, esse ano tem um concurso de redação em torno da casa de Roberto. O título é Apenas uma Casa? E a gente espera que os textos sejam riquíssimos. Tem também para as crianças mais jovens um teatro de fantoche chamado Amigos, que conta a história do rei de uma maneira lúdica, divertida. Então, esse recorte de educação patrimonial, a gente acredita assim, que vá tornando sempre a figura de Roberto atual, né, na vivência da cidade. Agora tem uma novidade do giro gastronômico desse ano, né? O giro gastronômico já é muito tradicional, né? Já vem de alguns anos, mas esse ano a gente colocou um novo tema. É um café da manhã, o giro é de padarias. Então amanhã de manhã você vira um café para nós dois. Então o giro sugestivo, né? Esse ano o giro gastronômico vai ser das padarias, um super café da manhã. A gente espera que os pratos sejam maravilhosos. Bom, nós temos aí também show com fantoche, além do concurso de redação, tem show com fantoche, e um dos shows que marca o aniversário é Elas Cantam, Roberto, né? Fala pra gente. Elas Cantam é um show muito querido para nós. Esse é o segmento que pega o fã adulto já consolidado do Roberto, que é uma programação mais adulta. Tem o City Tour Afetivo do Rei, tem um site já lançado com o concurso Minha História com o Rei, que premia o fã trazendo ele a Cachoeiro. Tem o show Elas Cantam, Roberto, e tem o concurso nacional de covers, que é um sucesso também. Isso marcou muito o aniversário do ano passado. Marcou muito, porque ver essa praça cheia de Robertos é realmente uma sensação muito bacana. Sem contar que o Roberto Carlos tem uma importância muito grande na nossa cidade, né? E é uma das coisas que atrai muito o turismo aqui para Cachoeiro. Sem dúvida, Roberto Carlos é uma unanimidade. Roberto Carlos é uma figura importantíssima da nossa história cultural, na história musical de Cachoeiro. É inegável a maneira como o Roberto projeta Cachoeiro para o mundo e, assim, o nosso orgulho de ter essa figura nascida em Cachoeiro. Por isso que a educação patrimonial na programação é uma preocupação dessa gestão, para que essa figura não seja esquecida, muito pelo contrário, que ela seja cada vez mais conhecida nas novas gerações. Bom, quem quiser participar de
qualquer dessas atividades, o que precisa fazer, aonde que vai encontrar as informações? Bom, as informações no site da Prefeitura sempre tem, nas nossas reportagens, na casa de Roberto. O show Elas Cantam Roberto e o concurso de cover é via credenciamento. O concurso Minha História com o Rei também, sempre via credenciamento no site da Prefeitura, aba editais da Secretaria de Cultura e Turismo. E se tiver dúvida, liga para nós no 3511-5309, que a gente também encaminha e esclarece. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com mais informações. Uma boa noite para vocês e até lá. E a partir de hoje tem novidades aqui na Record News Espírito Santo. Estreiam nesta segunda 2 programas. Em destaque, com o Fabiano Rossi, meu parceiro de bancada, e o Inove-se com o Charles Souza. E eles estão aqui para falar um pouquinho de cada programa, o que cada programa vai trazer. Boa noite, meninos. Boa noite, Adriana. Na verdade, o Fabiano já estava aqui comigo. Boa noite de novo, né, Fabiano? Boa noite de novo, isso. Bom, vamos começar com o Fabiano. Fabiano, o que é o programa em destaque? Qual é a diferença desse programa para tudo que já existe? O que ele vai trazer de novidade? Então, Adriana, a ideia do programa em destaque é a gente trazer histórias das pessoas, contar histórias mesmo de políticos, empresários, autoridades, pessoas que têm uma contribuição com o Espírito Santo, com o país, ajudam a fazer a diferença, né, na economia, nas discussões políticas, e a gente quer contar a história dessa pessoa e mostrar o que ela tem feito. Por isso, em destaque é o nosso convidado. Ele é o destaque e ele está contando a história dele pra gente. Quer dizer, a gente vai ver o outro lado dos políticos também? Isso, a ideia é essa, é a gente contar a vida dele, mas também ver o lado pessoal, né? O que esse político, como é que ele começou? Na estreia mesmo hoje, com o governador Renato Casagrande, a gente vai contar a infância, como foi a infância do governador, né? Dando um spoiler aqui rapidinho, mas contar um pouco de como foi a infância dele, o que ele fez antes de se tornar governador, né? E também, lógico, vamos falar de assuntos polêmicos que já estão bombando aí hoje, né? A questão do coronavírus, enfim, alguns outros assuntos também bem importantes. Bom, o Charles é o nosso novo colega aqui na Record News. Na verdade, o Charles já fazia uma participação no programa da Ilusa, né, Charles? Exatamente. E agora ganha um programa só seu. Isso mesmo. Eu estou muito feliz. Obrigado, Record News. Obrigado, pessoal de toda a Rede Sim, pela oportunidade. E antes, eu apresentava o Mundo Digital, no programa Simplesmente com a Ilusa Xavier. E agora, eu estou com a oportunidade de apresentar o Inove-se, que é um programa de variedades do mundo moderno. No Inove-se, a gente vai falar de todas as situações do nosso dia a dia que a gente acha difícil, ir à academia todos os dias. Você vai, Adriana, na academia todos os dias? Confesso que não. Não, nem não. eu. Não, nem eu. Nem você, Fabiano. Mas no Inove-se, nós temos quadros que incentivam o bem-estar, que incentivam a nossa rotina do dia a dia, para a gente se inovar, se tornar ser humanos melhores, mais saudáveis. Inclusive, eu citei o assunto da academia, nós temos o quadro Pensa Não, Só Vai, com a Poli Rabi, de Cachoeiro de Itapemirim, uma blogueira que ela vai incentivar a gente a fazer atividades físicas todos os dias, mesmo sem ter que ir à academia. Então esse é um dos quadros, nós temos várias novidades bacanas. Quando a gente fala o nome, né, Charles, Inove-se, as pessoas em casa podem estar pensando assim, mas é um programa voltado para jovem, porque inovação é coisa de jovem. Não é assim, né? Não é assim, pelo contrário. Né, o adulto, o da melhor idade, né, todos nós precisamos nos inovar, desde a criança até o adulto. Depende muito da cultura, né, da criação da pessoa. No mundo moderno, tudo muda muito rápido. Então, se a gente não se inovar, a gente fica para trás. E é um programa dinâmico, divertido? Dinâmico, divertido, curioso, muito engraçado. As informações vão ser abordadas de formas bem divertidas. Esse é o propósito do Inove-se. Fabiano, em destaque de hoje, seu primeiro entrevistado é o governador Renato Casagrande. Faz o convite, então, para quem está em casa, para que possa acompanhar hoje a estreia do Em Destaque. Então, Adriana, olha, é isso, né? Hoje, você que está acompanhando agora o Jornal Link Espírito Santo, continue acompanhando, continue ligado com a nossa programação. Logo depois do jornal tem o programa Inove-se com Charles Souza. Depois, às 8h30, começa já o programa Em Destaque. Como a Adriana disse, estreamos hoje com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Vai contar um pouco da sua trajetória de vida, da sua história. Vamos conhecer o outro lado da figura do governador
exemplo, quem é Renato Casagrande, né? O que ele fez antes de se tornar político e se tornar governador do Espírito Santo? E no decorrer, todos os dias do programa diário, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, você também vai acompanhar conversas com empresários, com autoridades, pessoas que realmente ajudam a construir o Espírito Santo. Agora, Charles, convida então todo mundo que está em casa para acompanhar o Inove-se. Muito bem, Adriana. Logo depois do Link Espírito Santo, nós estaremos juntos com o Inove-se. O primeiro quadro é uma entrevista com a Letícia Secato, que é a blogueira que vai apresentar o Botando Pra Pocar todas as terças e quintas. O Inove-se, ele vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas, logo após o Link Espírito Santo. Hoje nós teremos também Job News com Jânia Correia e ela vai dar dicas sobre o mercado de trabalho. E no nosso terceiro bloco, Polirab com o quadro Pensa Não, Só Vai. Meninos, boa sorte para vocês, muito sucesso na estreia e ao longo aí do caminho. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado, Adriana. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, o Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Fique agora com o Charles e o Inove-se. E logo na sequência tem o Fabiano Rossi com Em Destaque. Até amanhã.